Um alemão veio nos visitar e ele perguntou para mim: Teodoro, quanto que é um minuto no Brasil? Eu falei: 60 segundos. E um minutinho? Ele falou: todo lugar em que eu chego, o pessoal diz: espera um minutinho. E esse minutinho, esperar, é algo que nós brasileiros temos um desafio muito grande. E interessante quando nós olhamos a fidelidade de Deus, Deus é um Deus que nos ensina, e esse desafio entre fidelidade e espera. Você sabe esperar o tempo de Deus? Quando permitimos Deus operar nas nossas vidas, Ele começa e Ele te prepara, mas muitas vezes nós esquecemos. E a fidelidade na espera, enquanto nós esperamos. Quando estava orando aqui, eu senti muito forte que Deus hoje quer curar ansiedade, angústia, e principalmente situações em que você chegou a uma posição em que parece que tudo acabou, parece que não vai acontecer. Parece que as promessas de Deus não vão se cumprir na sua vida. E eu quero dizer hoje para você, independente daquilo que o inimigo diz, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Porque essa é a palavra de Deus. Todas as promessas de Deus se cumprirão na minha vida. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E tudo isso no maravilhoso nome de... Você pode dar uma salva de palmas ao único, aleluia, que é digno de toda a glória e de todo louvor. No Salmo 27:14, espera no Senhor, seja forte e tenha coragem. Espere pacientemente no Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós chegamos à Tua presença, Pai. Queremos agora apresentar, Pai, a Tua palavra, Pai. Senhor Deus, vem Tu direcionando cada um, Senhor Deus, dos Teus filhos, Pai. Tu conheces cada angústia, Tu sabes dos desafios. Tu és o Deus que muda a história, Pai. E Tu és o Deus que tem o comando, porque as promessas de Deus são fiéis, Pai, porque Tu és um Deus fiel. Eu proclamo essa Tua fidelidade, Pai, em nome de Jesus. Vem Tu direcionando essa palavra, Pai. Toda afronta do inferno contra a vida dos Teus filhos, repreendo em nome de Jesus. Eu proclamo que essa palavra é livre, Pai, para entrar e para fazer a obra, Pai, e que pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, a começar a mim, perdoa, Pai, toda arrogância, todo orgulho, toda vez que esquecemos que é só Tua graça, só Tua misericórdia, só o Teu amor, Senhor Deus, que nos faz nós andarmos na Tua presença. Ensina-nos, para o louvor da Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Eu essa semana tive muitas situações em que eu pude esperar. Você já teve situações na sua vida em que você teve que esperar? Existem muitos momentos na nossa vida em que nós temos que esperar. Na fila no supermercado, no semáforo, no trânsito, na estação de ônibus, no metrô, no médico, no telefone, no computador, no seu celular, no restaurante, no correio, na biblioteca, no cinema, no parque, em casa, nas festas, quando você vai fazer tem um currículo para apresentar, quando você está de férias, quando você chega no médico, quando você liga para o Cafauere. Já viu isso? Todo mundo diz, espera um pouquinho. E esperar para nós, muitas vezes, e principalmente nós sabendo da fidelidade de Deus nas nossas vidas, nós muitas vezes esquecemos. Esquecemos que o padrão de Deus nas nossas vidas é um padrão de fidelidade. Deus é fiel. Eu gostaria de hoje falar sobre a fidelidade de Deus na espera, no aguardo. A fidelidade de Deus enquanto nós aguardamos, enquanto nós esperamos. Em primeiro lugar, a fidelidade de Deus enquanto esperamos. Em segundo lugar, nossa fidelidade enquanto esperamos pela promessa de Deus. Em terceiro lugar, a fidelidade de Deus enquanto Ele espera por nós. E em quarto lugar, a nossa fidelidade enquanto Deus espera por nós.
Quando olhamos a palavra de Deus, nós vemos que Deus, o Deus do universo, o Deus criador dos céus e da terra, cada pessoa que Ele cria é uma maravilha, é algo sobrenatural, é algo celestial, que não existe igual no universo. Uma pessoa que Deus cria é mais importante, é mais complexo e é mais abençoado que todo o universo. Deus ama mais a cada uma pessoa, e para cada uma pessoa, o salmista diz que Ele criou já, antes do ventre materno, antes da fundação do mundo. Deus criou você com um chamado, com um propósito, com uma missão. E esse é o propósito de Deus, te formar, te preparar e estar te dando ferramentas para você poder ser em Cristo Jesus, cumprir a promessa. E todos nós temos promessas em nossas vidas, e nós estamos ansiosos para que essas promessas se cumpram, para que finalmente essa promessa chegue, para que finalmente eu possa entrar nesse chamado que Deus tem na minha vida. Mas o nosso maior desafio é saber esperar o tempo de Deus. E é uma característica nossa, do povo abençoado da terra de Santa Cruz, que o esperar é um dom que foi dado para muitas nações. Mas o brasileiro, a gente esperar, a gente precisa de muita unção do Espírito Santo para nós conseguirmos esperar. No Salmo 27, 14, o Salmo 27 é um salmo que o exército de Israel, toda vez que eles saem em batalha, cada soldado de Israel sabe de cor o Salmo 27. E o Salmo 27, ele fala no versículo 14, espera no Senhor, seja forte e tenha coragem, espera pacientemente pelo Senhor. A fidelidade de Deus enquanto esperamos. Nós, principalmente nós que temos um encontro com Deus, tivemos esse acesso à graça, fomos restaurados por Deus, sabemos que Deus tem um propósito, sabemos que Deus tem um chamado, e nós queremos exercer esse chamado, porque para cada pessoa, Deus tem um chamado específico, Deus tem um amor grande, e Ele tem preparado algo sobrenatural para cada um dos seus filhos. Sabia disso? Sabia que você tem um chamado muito grande? Olha para o seu irmão e fala, você tem um chamado muito grande, meu irmão, em nome de Jesus. Um chamado muito grande. Quando as promessas de Deus, em Josué 21, 45, nenhuma de todas as boas promessas que o Senhor tinha feito à casa de Israel falhou. Tudo o que Ele falou se tornou. Deus, nas promessas que Ele traz na sua palavra, as promessas de Deus são diferentes das promessas dos homens. Nenhum ser humano consegue cumprir todas as promessas, porque todos os seres humanos são mentirosos. A Bíblia fala, Tiago fala, que a nossa língua não tem um que consegue dominar a sua língua. E nós muitas vezes não percebemos o quanto nos distanciamos de Deus, e Deus, nesse propósito que Ele tem, Ele nos traz que Ele é fiel enquanto nós esperamos. A Bíblia fala que Abraão e Sara, apesar da idade avançada, Deus cumpriu sua promessa e lhes deu Isaque. Deus, enquanto as promessas de Deus não se cumpriram em Abraão, Deus, Ele cumpriu o tempo de espera de Abraão com proteção, protegeu a família de Abraão, protegeu o sobrinho de Abraão, e Ele colocou o padrão de Deus, mas para isso precisou estar preparado. Quando Deus chama a Moisés para sacar o povo de Israel do Egito, enquanto ele tem a promessa de Deus, enquanto Moisés esperava essa promessa, Deus foi fiel. Deus foi fiel para proteger Moisés quando Faraó queria matar todas as crianças e deu um refúgio lá quando foi colocado no Nilo. Deus cuidou de Moisés quando ele era para ser morto. Deus protegeu Moisés. Enquanto a promessa de Deus não se cumpriu na vida de Moisés, Deus, Ele é fiel, e Ele é fiel depois, Ele é fiel antes, e Ele é fiel para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Nada do que o inimigo planeja vai acontecer na sua vida, porque Deus é fiel e Ele cumpre a promessa na sua vida. Mas muitas vezes nós esquecemos dessas promessas de Deus na nossa vida. Deus, Ele é fiel.
depois do dilúvio, Deus colocou um arco-íris como sinal da sua aliança e a segurança da sua promessa. Deus fala para Noé, olha, tem um chamado para você. Esse chamado é, você vai com uma arca, você vai salvar a sua família para que haja uma postergação, porque todo o sangue e toda a raça humana se corrompeu. E quando ele salva Noé, ele cumpriu tudo aquilo, Deus foi fiel em cada passo, e no final ele colocou um arco-íris, ele falou, olha Noé, está vendo esse arco-íris? Olha, essa é a minha palavra de que as minhas promessas são fiéis. E não é quando você não tiver mais certeza, olha para o arco-íris. Porque o arco-íris, eu digo para você, olha, as minhas promessas são fiéis e as minhas promessas são bonitas. Por isso eu até te ponho cores no arco-íris, para você saber, irmão, Deus é fiel. Deus cumpre as promessas. A fidelidade de Deus enquanto nós esperamos. A palavra do Senhor é confiável, Ele é fiel em todas as suas obras. Salmo 33, 4. Deus, Ele é fiel. Deus chega para um menino chamado Davi, um adolescente, e ele é ungido rei. E essa unção, quando Deus o unge rei, ele é ungido rei antes de, na verdade, ele ser coroado como rei. E ele, por muitos anos, ele tem que esperar para ser coroado como rei. Enquanto isso, o inimigo tenta matá-lo, mas Deus, Ele cumpre as suas promessas enquanto você espera. E as promessas de Deus não estão vinculadas a armamento bélico. Um dia tem um gigante e ele está afrontando Israel. E o Israel, o exército de Deus, o rei Saul, escolhido por Deus, com certeza o homem mais poderoso do planeta, porque Deus era com Israel. Aí chegam os filisteus e chega um herói dos filisteus. E ele afronta todos os exércitos de Israel. E chega Davi, que não era soldado, mas Davi alguém que tinha intimidade com Deus, que adorava a Deus, que quando estava atrás no pasto com as ovelhas, ele glorificava e tinha tempo com Deus. E ele sabia que Deus é fiel. E quando Deus tem uma promessa, o inimigo não vai roubar essa promessa. E ele chega na frente de Golias, e Golias mostra todo o armamento. Hoje em dia seria todo o armamento bélico em volta. E Davi dá uma lição de vida ou de morte para Golias. Ele fala a Golias, você vem contra mim, com todo esse armamento que o ser humano consegue fazer. Eu quero dizer para você, eu venho contra ti com o armamento que Deus faz. Em nome do Senhor. Eles olha, para você saber, hoje eu vou acabar com a tua raça, você vai cair na minha frente e todo Israel vai saber que existe um Deus nessa nação, um Deus que é fiel. Irmão, a fidelidade de Deus não é vinculado a armamentos humanos. A fidelidade de Deus não tem prescrição da terra. A fidelidade de Deus não existe uma ação primária da nossa parte que possa de alguma maneira mudar, porque Deus, Ele é soberano, Deus é todo poderoso e Deus não necessita do consentimento humano, Deus não muda por causa da palavra do inimigo, Deus não se enfraquece por causa que os seres humanos crescem, e sim, Deus é um Deus que cumpre a sua promessa. E Davi sabia, enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na minha vida, pode vir Golias, pode vir o inimigo, pode vir Saul, pode vir quem quiser, Deus é fiel para cumprir as promessas na minha vida. Irmão, Deus é fiel na sua vida. Deus é fiel. A palavra do Senhor é confiável. Deus é fiel. A nossa fidelidade enquanto esperamos pela promessa de Deus. Esse é um ponto complicado, irmão. A nossa fidelidade enquanto esperamos. Porque nós, na verdade, não sabemos esperar. Eu tenho experimentado, já estou há alguns anos no ministério, muitas pessoas que têm uma promessa muito forte de Deus na sua vida, mas eles não conseguem esperar. Essa semana mesmo tivemos um exemplo. Eles não conseguem esperar, não conseguem ver o padrão de Deus, não sabem que Deus é um Deus de ordem, que Deus é um Deus que quando Ele mostra, Ele cumpre, que Ele é um Deus que quando é o tempo, mas nós temos um problema porque nós não conseguimos esperar. Nós gostaríamos, assim como um rapaz com 7 anos tem um sonho de se tornar um médico, nós queremos já pegar o bisturi na mão e já operar o cérebro de uma pessoa.
e não sabemos da catástrofe que acontece. Porque Deus tem um plano, Deus tem um preparo, Deus tem um molde, Deus tem uma espera. E Ele nos prepara para que nós possamos andar na presença e na palavra de Deus. Nossa fidelidade enquanto esperamos pelas promessas de Deus. Paciência e confiança. Em Provérbios 3, 5, 6, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. A gente que é de Deus, Deus Ele opera nas nossas vidas. Eu quero dizer para você que existe um ditado diabólico no Brasil que diz que pau que nasce torto, Deus endireita. Deus endireita. Irmão, Deus endireita. Você pode ser o mais tortudo, pode ser o mais envergado, pode ser até uma vara de sagu, o que for. Deus, Ele endireita a vara, Deus, Ele faz a obra, independente de como as pessoas deixaram você mutilado. Deus é um Deus de cura, um Deus de restauração, um Deus de obra. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E Deus tem um propósito, e Deus cura, e Deus restaura, e Deus levanta, e Deus tira você da lama, e Deus faz a obra dele, porque Deus não precisa de pré-requisito humano para cumprir a sua palavra, independente de quem foram seus pais, independente da tua formação, independente da universidade. Deus é um Deus que opera, e para mostrar isso, Ele mostrou que o seu filho veio aqui à terra, num lugar onde ninguém estava, não tinha nenhuma prescrição, nenhuma honra, nenhum lugar, e sim, no lugar mais pobre, Ele colocou seu filho, cercado de pessoas sem entendimento, para lhe mostrar: Deus não depende das circunstâncias humanas para que o Filho de Deus cumpra a promessa do Pai. Irmão, muitas vezes nós esquecemos disso. Nós queremos em nossa volta situações, nós queremos pessoas. Quando Ana orou durante anos por um filho, e ela esperava, e ela estava orando, e o marido, ele estava tentando consolar, e Ana diz: ele não me entende. E ela sabia, ela era fiel durante o tempo de espera. O marido não entendia ela, o Estado não entendia ela, o bispo não entendia ela, o sacerdote que veio, o sumo sacerdote, ele chegou lá, que era o profeta, que era o juiz. Ele chega e ele mostra de que ele não tem o discernimento naquele momento, mas ela sabia que Deus é fiel. Ele está achando que eu estou bêbado, independente do que ele acha. Eu sirvo a um Deus, eu clamo a esse Deus, e da boca desse homem sai essa promessa: daqui a um ano, aleluia, você estará grávida. Irmão, Deus não depende do humor do pastor, irmão. Independente se ele gosta de você, se ele não gosta, quando Deus é contigo, Deus vai honrar você através da boca dessa pessoa que te afrontou, porque Ele tem uma promessa na sua vida. Não tenha medo, não saia da comunhão por causa da afronta das pessoas. Quando começamos a andar na presença de Deus, nós temos uma espera ativa. Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Uma espera ativa. José, ele tinha tudo para ser mal sucedido. Os irmãos odiavam ele foi vendido pelos irmãos, ele foi acorrentado, ele foi preso, ele foi feito escravo, ele foi tentado em todos os lugares, mas ele aprendeu uma coisa: a ser fiel durante o tempo de espera. Eu não sou responsável por aquilo que Deus faz, mas eu sou responsável por aquilo como eu reajo. Eu sei que Deus tem uma promessa na minha vida. Se Ele mandar uma provação, é para me fortalecer. Se vem uma tentação, é para eu mostrar que Deus é na minha vida. Quando pessoas querem te afrontar, você diz: não, eu sei um Deus que muda a minha história. Deus tem promessa na minha vida. Eu não vou vender meu corpo, eu não vou ficar irado, eu não vou permitir sair palavra torpe da minha boca, porque eu não vou permitir que o inimigo roube as promessas de Deus na minha vida. O inimigo quer roubar a promessa. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus, Ele quer que nós tenhamos realmente essa fé ativa, de nós estarmos na presença de Deus, de nós sabermos que Deus é conosco, permanecer forte na comunhão dos irmãos.
Em Hebreus 10, 23, guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Consideremos-nos uns aos outros, estimulando-nos uns aos outros ao amor e às boas obras. Quando Deus ministra nas nossas vidas, o inimigo fica furioso. E ele vai fazer de tudo para que você não cumpra as promessas de Deus na sua vida. Ele vai tentar roubar, ele vai tentar provocar. E muitas vezes nós não percebemos quão rápido nós reagimos. Mas quando Deus tem uma promessa na sua vida, irmão, quando Deus tem uma promessa na sua vida, aprender a nós esperarmos, a não nos anteciparmos e sabermos, Deus, Ele tem o seu tempo. Eu contei hoje o exemplo da nossa irmã Solange. Se converteu quando já tinha 50 anos e estava aqui na oração da manhã, forte, Deus fez, tinha 60 anos, e ela sabia que Deus tinha promessa na sua vida. E ela não queria essa promessa. Chegou uma irmã e falou, olha, Deus está me mostrando que você vai casar. Ela falou, não vou casar, não quero casar, sai daqui. E de repente apareceu um carioquinha, lá onde ela aprendeu a ser fiel. Enquanto esperava a promessa, lá no Spegastrasse, a gente tinha depois do culto, sempre nós tínhamos na oração da manhã, tinha café todo dia. Não sei se alguém aqui que lembra de lá. E a gente orava. E Deus cumpriu a promessa. De repente apareceu um carioca lá na cozinha, ajudando ela. Um carioquinha simpático. E de repente ela quis mostrar Monique para ele. De repente ela deu uma de guia turístico, fazendo conta que entendia tudo em alemão, aleluia. E de repente eles voltaram de mãozinha dada. Falei, que é isso, filha? Você não queria saber de homem? Irmão, quando Deus tem uma promessa na tua vida, Ele muda até a tua opinião, irmão. E aí, de repente, Deus começou a fazer obra, ela voltou para o Brasil, falou, nunca vou voltar para o Brasil. Irmão, quando Deus tem uma promessa, Ele muda, Ele faz, Ele vira, Ele levanta. E de repente, quando você se dá conta, Deus mudou, Deus transformou, você está alegre, Deus fez a obra. E daí nós começamos a orar sobre o projeto. E hoje nós temos um projeto. Hoje de manhã tinha um culto. E eu lembro quando eu falei primeira vez para o José Carlos, Deus tem um chamado pastoral para você. Ele falou, assim de modo, eu não sou capaz. Irmão, Deus não chama quem é capaz. Todos que Deus criou são capazes, porque Ele os formou. Eles, olha, eu escolhi você, e quando Ele escolhe, Ele unge, Ele forma, Ele ajuda, Ele transforma, Ele faz a obra. Eu assisti hoje o culto, que coisa maravilhosa, você vê o que Deus está fazendo ali. Hoje eles são diretores do nosso projeto Criança Amada, ungimos eles na casa dos 70, ela já 75, já, em geral, o pessoal já está aposentado 10 anos. Mas Deus chamou eles. E eles, como jovens, estão lá fazendo uma obra. Chegou uma irmã minha lá. Ela falou, como é que pode? Ela tem mais força que muitos jovens juntos. E hoje ela me ligou de manhã cedo. Lá é fuso horário, 4 horas. Eu estava aqui na oração da manhã, ela já me ligou. Ontem, sábado. Já tinha feito lá não sei o que, eles renovam porque a maresia estraga, então ela pinta todo aquele projeto, pintou o campo, já mudou não sei o que, lavou e fez isso e fez aquilo. Eu cansei só de escutar. De tantas promessas que Deus cumpriu, mas ela soube esperar, soube ser fiel enquanto esperava. Irmão, para que nós possamos andar na presença, nós precisamos aprender a ser fiel enquanto nós esperamos. Ruth, a sua fidelidade a Noemi, ela chega e uma situação, ela perdeu o marido, ela perdeu tudo, e a sogra diz, olha, vamos, cada um volta para a sua terra. E ela chega, mas Ruth foi fiel. Ruth sentiu, esse negócio de voltar, Deus não está nessa história. Eu vou ficar com Noemi. E Noemi insiste, não, vai para a tua casa, vai para a tua cultura, eu já estou velha, não tenho mais filho, você não tem com quem casar, vai para a tua terra. Ela fala, não insista comigo, para que eu te deixe. Porque onde você for, eu irei. O teu Deus é o meu Deus, e nada... No português de hoje, nada vai me separar da promessa que Deus tem na minha vida. Eu vou permanecer fiel, porque a promessa de Deus vai vir fiel na minha vida. E ela foi fiel no pequeno. E a sogra diz, olha, tem um campo de trigo lá e os pobrezinhos estão catando espigas ali. E ela foi humildemente, se humilhando, catando espiga, porque sabia que a promessa de Deus, aquela que catava espiga, se tornou a dona de toda a fazenda, porque a promessa de Deus era na sua vida, e se tornou progenitora da geração de Davi. Irmão, quando Deus tem uma promessa, Ele tem a obra. A fidelidade de Deus enquanto esperamos
Nossa fidelidade enquanto esperamos pela promessa. A fidelidade de Deus enquanto Ele espera por nós. Irmão, nós esperarmos a promessa é uma coisa, mas Deus muitas vezes tem que esperar muito por nós, não é verdade? Porque quando Deus tem uma promessa, tem um chamado na tua vida, e você acha que você não tem o dom, Deus espera muito. Eu aprendi uma coisa na minha vida, quando alguém diz para mim, eu detesto isso, pode ter certeza que é o teu chamado. Pode ter certeza. Eu lembro, a igreja, nós começamos aqui, foi com o irmão, era jogador de futebol, ele era aqui do Bayern de Munique, ele também era da seleção, na época, 94, ganhamos a Copa. Eu lembro que ele tinha um chamado, e ele sabia que ele ia jogar no exterior. Ele falou, duas coisas, posso jogar em qualquer lugar, mas não jogo na Alemanha, não jogo no Japão. Aonde ele jogou? Alemanha e Japão. Uma irmã chegou para mim, olha, pastor, eu faço qualquer negócio da igreja, só não faço trabalho de crianças. O que o senhor quer que eu faça? Eu, 3 vezes você pode adivinhar? Irmão, quando Deus ministra nas nossas vidas, Ele quer dizer o seguinte, olha, você não gosta, você acha que não é capaz, você acha que você não dá conta, então por isso que é tua obra, para você saber, é só Deus na sua vida, é Ele que vai fazer obra, não depende de você, para você poder glorificar Deus, e não se gloriar a si mesmo são os meus dons, não, a pessoa vai olhar para você e vai dizer, aquilo só pode ser Deus, aquilo só pode ser Deus. Eu lembro do livro do Billy Graham. Um dia ele fez uma das maiores evangelizações e a esposa dele escreve a biografia. E ela diz, eu estava com a minha vizinha, nós estávamos ali intercedendo, orando, e Deus fez uma obra muito grande. E Billy Graham falou, minha esposa falou para a vizinha, eu e você sabemos, o Billy não é capaz de fazer isso não. Isso não foi o Billy. Irmão, quando Deus opera nas nossas vidas, Ele não precisa da tua qualificação humana. Porque Ele te qualifica. Isso não significa que nós não vamos tentar nos aperfeiçoar e nós tentarmos estudar, mas Deus não depende das pessoas, e sim Ele que nos qualifica. Ele é o Deus que faz a obra nas suas vidas, e a fidelidade de Deus enquanto Ele espera por nós. A paciência bíblica de Deus, em 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, pelo contrário, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus tem paciência enquanto você não está disposto. Jonas, Deus tinha um propósito para Jonas, mas Deus tinha que esperar por Jonas. Porque Jonas achava que não. 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 Minha esposa vem do Rio Grande. No Rio Grande tinha um cantador, um cantor caipira lá. Ele tinha uma musiquinha que ele cantava assim, eu gosto muito da Mariazinha, e ela diz que gosta mais de mim, mas quando eu chego mais perto, ela sempre volta e diz não e não. E era assim, é uma situação que muitas vezes nós não entendemos, mas esse não no nosso coração é muito forte. E quando você fala não, você está dizendo, olha, eu não estou disposto, mas Deus é fiel e Deus espera. Deus esperou Jonas, teve que permitir alguns animaizinhos engolirem esse rapaz, e lá dentro no escuro 3 dias, dentro do estômago, da barriga de um animal do mar, a gente fala, né, peixe depois de 3 dias cheira diferente, ele estava 3 dias lá na barriga do peixe, também profetizando a situação de Jesus, e de repente ele diz, eu vou, mas ele foi mal-humorado, ele foi simplesmente para obedecer. Você já viu o obreiro que vai só para obedecer o pastor, mas ele está... Você vê na cara dele... Falei hoje para uma irmã. Eu falei, irmã, vamos fazer uma coisa? Vamos brincar de bom humor? Olhando para você, eu penso que a 3ª Guerra Mundial estourou, que você foi acusada, você vai ser assassinada amanhã e toda a tua família já foi morta. Avisa os seus músculos faciais de que você está feliz, por favor. Irmão, muitas vezes nós temos fazemos escândalo, fazemos teatro, porque alguém, como é que alguém se atreve a fazer isso comigo? E nós não percebemos que nós nos distanciamos, porque nós queremos convencer a Deus. Irmão, Deus não adianta teatro, quando Deus diz para você ir, Ele diz, você vai. Deus chega para Moisés e fala, Moisés, não. Deus fala, Moisés, você vai tirar o povo do Egito. Deus diz, Moisés, eu ouvi o grito do povo, eu vi a sua situação, e eu desci para salvar o povo. E Moisés diz, amém. Daí ele diz, e você vai para o faraó. Não.
Deus, você viu, você veio, você salva, você vai. Deus fala, Moisés, é tu. E Moisés fala, eu não posso porque eu sou gago. É tu. Mas eu não tenho experiência. É tu. Mas eu não sei como falar. É tu. Mas como é que vai ser? Arão vai contigo, mas é tu. Quando Deus tem um propósito, Ele tem a paciência, porque Ele é fiel enquanto espera por nós. E aí vai Jonas, todo mal-humorado, fala, Nínive será destruída em 40 dias. E todo o povo se arrepende. Aí ele fica bravo. Ele fala, Deus, eu sabia. Você é longânimo, você é misericordioso. Não gosto de você porque você é misericordioso. Aí Deus fala assim, Jonas, essa cidade tem 120 mil cabras, que não sabe a diferença da esquerda para a direita. 120 mil. Mas ele não conseguiu, naquele momento, convencer o coração de Jonas. Mas ele espera, Deus é um Deus que espera. E Ele espera a fidelidade dEle, Ele espera por nós. Eu fico maravilhado quando eu vejo como Deus espera por nós. Deus é o Deus que opera. Em Isaías 30, 18, portanto o Senhor esperará por você, e terá misericórdia de você. Ele se levantará e terá compaixão de você, porque o Senhor é o Deus de justiça, bem-aventurado todos os que nele esperam. Deus, Ele espera. Deus, Ele espera. Um dia o homem mais abençoado, mais ungido, que Deus escolheu para ser o progenitor do Messias, ele faz a maior esterqueada da sua vida. Ele entra em adultério, tem assassinato, ele faz tudo que um servo de Deus não deve fazer. E Deus espera por ele. Aí ele se arrepende. E a promessa de Deus continua válida. Jesus vem a esse mundo e ele se diz descendente de Davi. Porque a promessa de Deus na vida de Davi se cumpriu apesar do pecado. Deus tem tempo, irmão. Deus tem tempo. Deus tem tempo e Ele espera por você. Ele quer esperar por você, porque Ele ama você. Romanos 2,4. Ou despreza as tuas riquezas da tua bondade e paciência e longanimidade. Você não sabe que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? O filho pródigo, ele saiu berrando dinheiro. E toda a noite, o pai saía na porta, esperando. Ele gastou tudo com as prostitutas. O pai sai, espera. Ele desperdiçou dinheiro com todas as besteiras. O pai sai, espera. Ele foi lá trabalhar naquela porcaria, no amplo sentido da palavra. O pai espera. Aí um dia desses, cai a ficha. Um dia desses ele cai em si. Como diria o maestro, ele podia cair em dó, cair lá, ou cair, né? Mas ele cai em si. E de repente ele diz, quantos obreiros tem o meu pai? Eu aqui, o bobão, matando o cachorro a grito. Traduza essa filha. Como é difícil um pai esperar. Mas Deus, Ele espera. Deus, Ele espera. Deus, Ele espera por nós, por causa da sua fidelidade. A fidelidade de Deus enquanto espera por nós. Deus é um Deus fiel. Em quarto lugar, a nossa fidelidade enquanto Deus espera por nós. O Senhor Jesus disse, se me amas, guardeis os meus mandamentos. Enquanto nós esperamos as promessas de Deus, nossa fidelidade, enquanto Deus espera por nós. Irmão, muitas vezes nós não percebemos o quanto nós nos distanciamos. Eu lembro quando eu terminei o meu curso de teologia, eu vim para a igreja, eu tinha certeza que agora eu ia ser o tal. Nem o meu estágio eu pude fazer na minha igreja. Me mandaram fazer numa igreja em Agudos do Sul. 7 anos. Era uma igreja, ela estava no início ainda. Eu lembro um dia, na festa de Natal, foi literalmente Belém, porque entrou um porco pela porta, entrou uma galinha e entrou um pato. E na frente do púlpito me fez uma... A minha filha, na época, era muito de... Ela deu seus gritos ali. Não?
Lá eu estava, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu sabia de uma coisa, enquanto eu espero a promessa de Deus, mesmo rangendo com os dentes, mas eu quero ser fiel. Irmão, enquanto você espera, seja fiel. Saiba que Deus vai cumprir a promessa ao seu tempo, independente de quanto você é injustiçado, quanto você é injuriado, quantas pessoas em sua volta não querem que você tenha um chamado, quantos irmãos de José que por inveja, eles machucam, eles batem, eles te afrontam, eles humilham. Saiba que Deus não depende da aprovação de homens. E aqui a Bíblia nos mostra, em João 14:15, se me amas, guardeis os meus mandamentos. Samuel ouviu e obedeceu a voz de Deus desde jovem. Ele se manteve no padrão de Deus, perseverança na fé. Em 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. A promessa de Deus na nossa vida, quando Deus tem uma promessa, nós temos um padrão. O padrão de Deus na nossa vida é o padrão da palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Esse é o padrão de Deus. E muitas pessoas vão afrontar, muitas pessoas serão encarceradas. Nós temos hoje o maior nível de perseguição de cristãos na história da humanidade. Mais do que no tempo romano, mais do que no comunismo de Lenin e na época do comunismo da China, de Mao Tse-tung. Nós temos uma perseguição hoje brutal e violenta. Mas a palavra de Deus é fiel. Eu vi hoje em todos os países perseguidos como o cristianismo está crescendo. E eles sabem das promessas de Deus. Encarcerados, eles ouvem a palavra de Deus, eles andam na promessa. Vi nos Portas Abertas um casal, eles fizeram culto em casa, e o Estado, para não oficialmente proibir o cristianismo, eles cortaram a eletricidade e a água. E o casal não tem luz e não tem água, se eles não pararem de fazer os cultos na sua casa. Eu sei de um casal, os filhos não podem ir para a escola porque eles são cristãos. Eu sei de uma família que o homem perdeu o emprego. Uma outra família, eles tiveram que deixar a casa, porque crente não pode ter casa própria. Tem tanta perseguição nesse mundo, mas Deus diz, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Tem muito crente perseguido, mas nós somos criados de uma maneira tão sutil, nós fomos tão bem tratados, nós fomos tão mimados, que nós já não sabemos o que é isso. Nós entramos em depressão com uma espinha no nariz. Nós não sabemos mais o que são problemas de verdade, nós choramos só porque as pessoas não gostaram do meu penteado, as pessoas não gostaram, e aí eu tento, mexo aqui nos dentes, no meu nariz, na pele, levanto, ponho. Esqueço do padrão de Deus na nossa vida. Deus, Ele tem um padrão, o padrão é a palavra de Deus. E Samuel ouviu e obedeceu a voz de Deus desde jovem. Perseverança na fé. Exemplo de Neemias, apesar da oposição, ele permaneceu fiel na reconstrução de Jerusalém. Confia no tempo de Deus. Irmão, confia no tempo de Deus. Não seja ansioso, não seja precipitado. Como a gente é precipitado, né? A gente gostaria de fazer tudo já. Eu lembro do meu tempo, tinha uma campanha diretas já. A gente não quer esperar. Nós não queremos confiar no tempo de Deus, mas confia no tempo de Deus. Eclesiastes 3:11, Ele fez tudo formoso a seu tempo. Maria e Marta, elas confiaram em Jesus, mesmo quando Lázaro morreu. A sua posição foi de confiar em Deus, sabendo, Jesus, tu podes. Mesmo que tudo pareça perdido, e talvez hoje tudo pareça perdido na sua vida, muitas coisas aconteceram que distanciaram você do padrão de Deus. Deus quer dizer para você hoje que Ele tem um padrão na sua vida, tem um chamado maravilhoso. E aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Nós muitas vezes esquecemos. Nós esquecemos que o Senhor é fiel. Tu és fiel, Senhor. Nós temos um Deus fiel. Vamos ficar em pé? Eu gostaria hoje de orar por você. Porque Deus, Ele tem uma recompensa. Um dia você vai ver, entra servo fiel. Porque entre poucos, entre muitos foste fiel.
E talvez muitas vezes nós não nos sentimos fiéis. Tem tanta coisa que nos distancia do padrão de Deus. Tem tantas vezes que esquecemos do padrão de Deus. Somos muito bons na igreja, mas em casa a coisa corre solta. Somos muito bons em público, mas no privado. Somos muito bons em elogiar nossa esposa, mas em casa a pancada desce. Mas quando sabemos que Deus é fiel, nós queremos ser fiéis também. E a Bíblia diz que nós chegarmos ao Senhor Jesus, independente de quanto estrago nós fizemos, de quão bruto nós fomos, de quanta afronta. Ele fala, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não quer fazer o acerto hoje? O apóstolo Paulo fala assim, a novidade de vida é como uma aliança, que você faz uma aliança oral. Você convida o Senhor Jesus, você faz uma aliança, um contrato oral. Você faz isso com a tua boca e Deus ele confirma. E Paulo fala isso em Romanos 10, se você com a tua boca confessar Jesus como Senhor, crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Talvez hoje é um dia, domingo, início do ano, depois de tentar tanta coisa esquisita em questão de filosofias orientais, de comida toda atípica, de massagens, de pedras, de vegetação, de ilhas, de massagens, de cristais, de cavernas, de animais. Vamos tentar Jesus? Já tentou de tudo. Você pode perder alguma coisa? Não, pelo contrário. Você vai descobrir a vida. E se você quiser orar comigo, diga assim, querido Pai dos céus, através de Jesus Cristo eu chego na tua presença, e através da tua palavra, eu reconheço que tu és o Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados, Senhor, me perdoa. Eu te convido, entra na minha vida, e Senhor, faz tudo novo, Senhor, eu preciso de ti. Eu te confesso como meu único Senhor e Salvador, para a honra e glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas ao único na igreja do Senhor, que é digno, aleluia, de louvor e de adoração, aleluia. Se você fez essa oração, a Bíblia fala, você se tornou um filho de Deus. Deus ele tem uma obra na sua vida. Se você está assistindo e fez essa oração, procure uma igreja bíblica, começa a ler a palavra de Deus. Eu vejo muitos crentes há muitos anos na igreja, mas que não creem na palavra de Deus, não ouvem a palavra de Deus. Jesus fala quando ele fala do semeador, ele fala, são como aqueles que no momento se alegram, mas esquecem. Tente não esquecer a palavra, tenta não esquecer a pregação, tenta ser lembrado da palavra. Pega a palavra de Deus e olha, assiste de novo. Começa essa palavra é realmente fé. Se você pega no hebraico, ele fala desse termo ruminar. Assim como os animais, repita um versículo, decore um versículo, leia a promessa, tem um versículo do dia, começa a ler gradualmente a palavra de Deus. Deus vai honrar a sua palavra na sua vida, e Ele vai fazer a obra. E a minha oração é que Deus possa estar ministrando no seu coração. A palavra de Deus é poderosa, e Ele vai mudar, Ele vai fazer a obra. E em nome de Jesus, a fidelidade, mesmo lá onde você acha que as coisas terminaram, você acha que a morte veio, você acha que a doença já venceu, você acha que a tua família acabou com você, que o emprego, não, Deus vai fazer novo. A nossa arma é a fé. Creia, Deus pode, creia, Deus vai mudar a sua história. A palavra de Deus é fiel. Ele começou a boa obra, creia, aleluia, Ele vai cumprir em nome de Jesus, amém.